Graça e paz a você que está comigo aqui neste momento para mais uma meditação da Palavra de Deus. Eu gostaria de falar com você sobre a fé nesta hora. A Bíblia nos apresenta de Gênesis a Apocalipse um Deus amoroso que cuida de cada um de nós, que zela pela nossa família. Mas a Bíblia diz que existe uma coisa que nós precisamos para poder agradar a este Deus. Se chama fé. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, versículo 6, que diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer, ou seja, precisa acreditar que Ele existe. O nosso Deus é um Deus que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas nós temos a plena certeza que Ele existe. Isso é o quê? Isto é fé, é acreditar nele. A Bíblia vai nos falar também sobre a fé que vai produzir a salvação. Você se lembra daquele episódio em que Paulo e Silas estavam presos e ali perto da meia-noite eles começaram a cantar louvores ao Senhor? E o que aconteceu? Deus mandou o seu poder ali, houve um terremoto naquele local, as portas se abriram, as cadeias foram rompidas e aquele carcereiro ficou desesperado. O homem que tomava conta daquela prisão ficou desesperado, sem saber o que fazer. Meu Deus, todos fugiram, vão me matar agora, pensando que eu liberei todos eles. Mas Paulo e Silas falaram: não faça tal coisa, porque nós estamos todos aqui. E ele falou: caramba, mas como isso pode acontecer? E eles ali falaram deste Jesus poderoso, deste Deus maravilhoso. E ele perguntou para eles: e o que eu preciso fazer para alcançar esta salvação? E Atos, o capítulo 16, versículo 31, eles disseram assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo não somente você, mas a sua casa. Então a fé, ela produz a salvação, não somente para você, não somente para mim, mas para a nossa família também, para toda a nossa casa. E existe um terceiro aspecto da fé que eu quero falar com você, que é a fé para vencer. Que é a fé para vencer. E eu gostaria de voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento para falar de um rei chamado Davi, mas voltar muito antes dele ser rei, ainda um garoto. Você conhece a história de que ele levava alimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, e lá ele se deparou com a presença de Golias, aquele gigante que estava afrontando ali o exército. Davi tinha plena certeza que poderia vencer aquele gigante. Por quê? Porque ele acreditava que o que estava agindo na vida dele, a força que estava vindo de dentro dele, era exatamente a força de Deus, ou seja, o Espírito Santo que se apoderava dele e fazia dele um grande vencedor. E ele declara aquela frase que todos nós gostamos, né? E diz: olha, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, Golias, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tem hoje afrontado. E Davi ainda vai além. Veja que Davi simplesmente não falou por falar, para fazer um discurso, não. Davi falou assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi tinha certeza, Davi acreditava que iria vencer. Não é que poderia vencer, não. Davi acreditava que iria vencer aquele gigante. Eu gostaria de deixar esta palavra com você. A fé, nós dependemos dela para agradar a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem esta mesma fé. Produz salvação para nós e para a nossa casa. E esta fé nos faz vencer, porque esta fé nos leva a uma dimensão que nós não podemos ir com as nossas próprias forças, porque esta fé nos faz experimentar o milagre de Deus. Fique com Deus, graça e paz.